falar que o comunismo e o socialismo é malvadão e que a Coreia do Norte só tem ditador e que todo mundo lá é igual e tem que andar com um broche com a cara deles. Só que é mentira. Olá, terráqueos! Meu nome é Luna, eu sou nutricionista e comunicadora popular. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o react de um corte do Três Irmãos, onde o meu queridíssimo camarada Rubio vai falar se existe pobreza na Coreia do Norte. Já vamos começar o ano quebrando tabus mais uma vez. Começar o ano falando de Coreia do Norte, que eu adoro falar sobre esse assunto. Tem uma playlist aqui nesse canal só sobre isso. Vou deixar aqui, ó, o card para vocês assistirem. Mas antes de começar este react, já queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com o canal, aqui na tela tem o Pix, também tem o Apoia-se Camarada Luna, que o link tá aqui na descrição, ou você pode se tornar membra ou membro deste canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. Agora, bora lá? Quando você fala da Coreia que muita gente ouve falar, mas não conhece, é verdadeiro. Eu até vi, assim, vários motivos. Eu acho que tem muito de uma mística daquela história de que quem conta a história conta como quer. Né? Acho que muito da Coreia passa sobre isso. Mas fato é que você tá com um brochezinho vermelho aí. E lá na Coreia é muito comum as pessoas usarem um broche vermelho. E existe um broche lá que só o coreano é que pode usar. Esse aí é um deles. Você já ganhou o broche coreano? Só o coreano que pode usar. Esse aqui é uma insígnia com um retrato dos dois primeiros e principais líderes do país, né? Kim Il-sung e Kim Jong-il. E essa é uma coisa que os coreanos usam, não é obrigatório usar, né? Mas os coreanos usam porque eles têm um respeito muito grande pelos líderes. Gente, eu tô rindo porque tem certas coisas que parecem que são muito óbvias pra mim, que pras pessoas não são. Tipo, pra mim é muito óbvio, e pro Rubio também, é muito óbvio que não é obrigatório que a população utilize um broche com as faces dos dois líderes da nação. Mas, entretanto, contudo, todavia, as pessoas que estão acostumadas com a propaganda sobre a Coreia do Norte não sabem que isso não é obrigatório, né? Então o Rubio tem que ficar respondendo essas perguntas que, assim, não deveriam estar sendo respondidas. São pessoas muito politicamente engajadas. Exatamente. A maior parte dos coreanos são muito engajados. Então é comum que se use o retrato dos líderes em sinal a respeito ao processo revolucionário do país. Os líderes são como símbolos de um projeto nacional. Então existe uma grande estima em relação a eles. E quando as pessoas se envolvem, os estrangeiros como eu, se envolvem durante tanto tempo a estudar sobre esse país, quando se visita a Coreia, essa insígnia é dada como uma forma de um prêmio concedido pelo Estado coreano. Sim. Eu quero também, cara, me leva. E então, quando eu já fui 3 vezes lá, né, eu ganhei algumas dessas. Eu tenho essa aqui, que tem os 2 líderes, mas também tenho uma que tem só o líder. Ai, do céu! Não deu pra ver, pô. Então, eu gosto de usar em sinal de respeito também, porque é um bom chamariz de conversa. As pessoas perguntam o que é e é uma oportunidade de a gente trocar uma ideia. Olha lá, genial, pô. Tu já deixa o quê? Tu já vai... É aquele negócio, imagina. Tu já vai com o boné do MST pra alguém se falar... Aí tu já habla, né? Já habla. Explicar, né? E ouvir opiniões diferentes das nossas e ter um debate sobre isso. Pô, como é que nasceu esse amor, assim, pela Coreia do Norte? Como que você se interessou em pesquisar e estudar a Coreia do Norte? O meu amor pela Coreia do Norte nasceu do meu amor ao Brasil. Quando eu era muito, assim, no final do ensino fundamental, né? Quando nós viemos de classes assim mais baixas, a gente convive com questões sociais que a gente se pergunta por que existem, né? Por que existe a pobreza, por que existe pessoas com tantas coisas e nós com praticamente nada. E você começa a se perguntar, e é também um momento do currículo escolar que você estuda a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, socialismo e capitalismo lutando e tal. E aí você aprende sobre essas coisas, né? E lá na escola... Sempre se aprende assim, não existe mais países socialistas, porque a União Soviética acabou, pelo menos na minha época era esse discurso. Sim, na minha época também era. Não existe nenhum país socialista mais. Acabou o socialismo. Mas o povo adora falar que existe país socialista, né? Sim. Só existem 2, Cuba e Coreia do Norte, que são horríveis. E ninguém nunca quer ir lá, que são países horrorosos,
fechados para o mundo inteiro. Sim. Eu sou uma pessoa muito curiosa, e quando alguém fala que é impossível, é difícil, ninguém pode ir, é uma coisa que ninguém nunca vai saber, vai ser justamente a coisa que vai ficar martelando na minha cabeça por algum período. Por exemplo, da Coreia tá durando 10 anos martelando na minha cabeça. Um hiperfoco de 10 anos na Coreia Popular. Para eu tentar descobrir tudo sobre esse tema, né? Então eu me interessei na Coreia do Norte, primeiro por essa coisa muito ruim que sempre falaram, isso lá em 2010, 2009 mais ou menos, que eu comecei a ter contato com isso, né? E também porque quando eu tive contato com a Coreia do Norte, de entender como funcionava internamente o país, um pouco da história, eu vi aquilo como um exemplo muito interessante de superação de um povo, de vários problemas que eles tiveram, problemas causados do lado de fora, pelos próprios coreanos lá dentro, e que para mim surgiu como uma inspiração, por assim dizer, de repensar que é possível uma outra opção para o Brasil, uma outra organização da sociedade. Claro, de maneira alguma idêntica à Coreia do Norte, que isso é totalmente impossível, o Brasil é totalmente diferente da Coreia do Norte, né? Mas me surgiu como uma inspiração de que é possível construir uma outra sociedade de outra maneira, organizando os recursos, organizando os seres humanos de uma forma em que você não tenha distorções tão grandes entre as pessoas. Isso me chamou muita atenção na Coreia, né? A tensão que existe naquele lugar em relação ao Estado em construir coisas para as pessoas, né? Casas, habitações, fábricas, cidades e tudo mais. Eu acho que o nosso primeiro passo é esse, é saber que existe uma outra alternativa. É você pensar que não existe só o capitalismo, que existe outro sistema que dá certo, que ensinaram pra gente que não dá certo, ou que esconderam pra gente, ou que falaram que é horrível. E aí você vai quebrando esses mitos aos poucos, né? E aprendendo mais sobre as experiências, e aí quando você vê, você está o quê? Um quadro do Che Guevara em casa. E se autodeclarando comunista, né? Porque é isso, gente. O Che mesmo falava, né? Este homem maravilhoso. Se você treme com as injustiças do mundo, então nós somos camaradas. E é isso, a gente começa se indignando, se revoltando, ficando puto com as injustiças, com a desigualdade social, com ter gente que tá passando fome enquanto tem gente que come e joga comida fora, não tem gente que tá morando na rua enquanto tem gente que tem várias casas vazias. E é daí que surge essa inquietação, que surge essa vontade de pensar num futuro diferente, de pensar numa sociabilidade diferente. E a Coreia Popular é essa sociabilidade diferente. O que eles têm lá é algo, uma qualidade de vida que nós brasileiros não conseguimos nem imaginar. O Rubio com certeza vai falar muito mais sobre isso e tem muito mais conhecimento sobre isso porque estuda sobre ela, a Coreia, já foi inúmeras vezes na Coreia, mas o Paektu, que é onde ele estuda, que é o grupo de estudos sobre a Coreia Popular, a qual o Rubio faz parte, tem um site onde tem todas essas documentações, gente, que vocês podem ver, os documentos falando que não tem mais na Coreia do Norte fome, que não tem mais na Coreia do Norte desemprego, que não tem mais na Coreia, sabe? Coisas básicas. Ano passado teve uma enchente lá na Coreia do Norte que deixou várias pessoas desabrigadas, sem suas casas. Nenhuma pessoa morreu porque existe uma precaução para isso, então as pessoas saíram das suas casas, mas as casas foram destruídas. O governo tratou de ir lá e construir novas casas para essas pessoas. Casas ótimas, assim, parece até de mentira. E tudo que a gente ouve de notícia aqui da Coreia Popular é notícia ruim, é notícia, assim, de BBC, é notícia de CNN, é notícia que vem de um lugar que se chama Rage of Free Asia, que é uma rádio norte-americana, estadunidense, que há anos faz esta propaganda anticomunista, desde a época da Segunda Guerra Mundial. E até hoje, esses jornais se alimentam dessas fake news para falar que o comunismo e o socialismo é malvadão e que a Coreia do Norte só tem ditador e que todo mundo lá é igual e tem que andar com um broche com a cara deles. Só que é mentira. E sempre me perguntei por que um país tão pequenininho é tão comentado, é tão odiado, a gente às vezes nem sabe por quê, mas detesta a Coreia do Norte, né? E por que países tão grandes como os Estados Unidos sempre estão ali martelando naquela região, tentando provocar algum tipo de coisa, aí sempre tem essa coisa da guerra e não sei do quê. E bom, lá se vão esses mais de 10 anos. Em 2017 eu fundei um grupo de estudos no Rio de Janeiro. Na época a gente chamou de Centro de Estudos da Política Songun, porque Política Songun era uma doutrina militar da Coreia, que a gente pode falar daqui a pouco aqui, né, na explicação. Hoje em dia essa organização cresceu e se chama Instituto Paektu,
Nós trocamos de nome e agora se chama Instituto Paektu. E então, desde 2017, eu tenho um trabalho, digamos assim, formal em relação a estudar a Coreia, né, de modo assim acadêmico, né, mas também de uma maneira a popularizar esse tema, né, trazer esse debate, né, não doutrinar ou convencer as pessoas com uma coisa como se fosse um fã-clube religioso, mas de debater esse tema que é tão controverso. Com bases mais concretas, né, com informações que a gente colhe diretamente lá, porque nós visitamos já várias vezes a Coreia do Norte, né? E, gente, como eu falei, tem uma playlist inteira desse canal aqui, só com informações. E o Lucas Rubio, inclusive, foi uma das pessoas que me fez muito mudar minha opinião sobre a Coreia Popular e ver esse lado da Coreia Popular e aprender sobre a Coreia Popular. Portanto, tem reacts aqui, tá? Falando sobre tudo isso, reagindo ao Lucas, mostrando vídeos de lá da Coreia Popular, tem mostrando informações, fotos, vídeos, tudo, para vocês tirarem esses espantalhos que vocês têm na cabeça de vocês, assim como eu tirei. E sigam o Lucas Rubio, sigam o Instituto Paektu, para vocês terem informações realmente relevantes e confiáveis sobre a Coreia Popular. Também tem o KFA Brasil, que é uma boa fonte sobre a Coreia Popular para vocês seguirem, tá? Vou deixar aqui na descrição o @ de geral. E tentando desviar, seja dos grandes amores, ou seja também dos grandes fantoches e mitos que se formam sobre o país, né? Então, por isso que eu tenho essa história com a Coreia, e também existe o fator humano, né? Eu já fiz muitos amigos na Coreia do Norte ao longo do tempo. Pessoas muito queridas e importantes para mim, que eu conheci no Brasil ou conheci lá na Coreia, e com as quais eu tenho, digamos assim, um dever, né, de mostrar numa situação em que ela está tão isolada do mundo, não por conta própria, mas porque impuseram esse isolamento a ela. Eu tenho, digamos, um dever com esses meus amigos de mostrar que o país pelo qual eles tanto devotam suas vidas, seus trabalhos, suas forças e suas esperanças, né, merece ser conhecido sob uma outra óptica aqui no Brasil e no Ocidente. Eles pediram isso para você, esses amigos? Não, nunca me pediram, mas existe sempre essa ideia de que assim, nós sabemos que do lado de cá, né, na Coreia, é muito difícil que as coisas cheguem lá porque existe uma opinião global, assim, formada muito negativa sobre o país. Sim. Mas você acha que o coreano, ele tem esse sentimento, assim, de tipo, eu queria mostrar pro mundo o que acontece aqui dentro, ou não, eu quero viver minha vida aqui, eu prefiro que o mundo não venha aqui, me deixa aqui no meu canto aqui, que a gente tá muito bem aqui. Eu teria receio, né? Já que todas as vezes que o mundo veio até mim foi para me atacar, eu teria receio. Mas o Rubio vai falar o que os cidadãos coreanos realmente pensam. Não, eu acho que eles têm uma vontade muito grande de mostrar para o mundo a visão deles sobre eles mesmos. Isso é uma coisa que foi muito curiosa para mim, por exemplo, porque quando, imagina, eu no ensino médio, eu nunca consegui encontrar o que os norte-coreanos falavam sobre eles mesmos. Não tem essas informações, gente. Simplesmente não tem. No seu livro de história, não tem a parte do cubano, não tem contando a parte do coreano, não tem contando a parte do africano. Não tem. Simplesmente não tem. Só tem contando a parte do europeu e do estadunidense. E aí, né, os vencedores é que contam a história do jeito que eles querem. Não existia de fácil acesso alguma coisa, alguma decisão governamental, algum documento, alguma coisa assim que os coreanos estivessem explicando da parte deles, por que eles têm mísseis, armas nucleares e por aí vai, né? Sempre me faltou a parte deles, né? É o quinto país mais bem armado do mundo? Não. É um dos países mais bem armados, né? Não é o mais bem armado, porque o mais bem armado do mundo é o quê? Os Estados Unidos, né? Que tem uma economia baseada em guerra. Não é o mais bem armado, porque se a gente fosse fazer uma comparação, nós temos, por exemplo, os Estados Unidos que gastam metade do orçamento mundial de defesa com eles, né? Metade do orçamento mundial de defesa vai só para os Estados Unidos, gente. Mas a nível de integração da sociedade à vida militar, proporcionalmente falando, sim. A Coreia do Norte é o país em que as pessoas têm mais acesso à vida militar, porque elas vivem uma realidade de ameaça de guerra contínua há 80 anos. A guerra é um fantasma na vida dos norte-coreanos há 80 anos. Nunca tiveram, desde que decidiu construir o socialismo lá, eles nunca tiveram um dia de paz. Nunca foi dado esse luxo aos norte-coreanos. Eles vivem em 80 anos sob
à mira de armas nucleares dos Estados Unidos. Até porque também a Guerra das Coreias, ela não acabou. Eles têm um cessar-fogo, um armistício. Eles não têm um papel dizendo que a Guerra das Coreias chegou ao fim. Então, eles vivem nessa ameaça sempre. Procurem aí quantas vezes os Estados Unidos já não ameaçou a Coreia do Norte nesses anos depois da divisão das Coreias, depois da guerra. Continua, gente. A Segunda Guerra, a Guerra Fria, a guerra contra o comunismo e o socialismo nunca acabou, porque a história das sociedades é a história da luta de classes. O capitalismo não quer um outro sistema, porque quem está no topo, que é a burguesia, que são os ricões, os donos das big techs, os cacete A4, vocês acham mesmo que eles vão querer abrir mão do poder deles? Não vão. Para essas pessoas, o capitalismo dá muito certo. E aí faz-se tudo, das tripas coração, guerras e mais guerras no mundo inteiro, matando pessoas no mundo inteiro para impedir o avanço do socialismo, porque não querem dar mais dignidade de vida para as pessoas. É isso. Este é o resumo do Capital. Brincadeira, gente. Então, a mentalidade daquele país é uma mentalidade de, primeiro, uma forte coletividade. Não existe um só fazer uma coisa, sair sozinho fazendo uma coisa. Todos precisam proteger a todos e o país precisa ser protegido. Então, é uma mentalidade de defesa, né? Que é claro, a gente sabe muito bem que, infelizmente, no mundo de guerra, você só consegue se defender da guerra sendo uma pessoa preparada para a guerra, né? Sendo um país preparado para a guerra. Então, eles investiram muito nesse setor. Então, de fato, se você topar com um norte-coreano, a probabilidade dele já ter servido alguns anos no exército é muito grande. E uma importante dizer, homens e mulheres. Eu ia te perguntar. A vida militar na Coreia é muito feminina. Né? Quase metade do público, né, do exército, do contingente do exército é feminino. E nós vemos ao longo da história muitas mulheres importantes na história do exército popular da Coreia, desde a época da luta contra os japoneses. E hoje em dia, inclusive, existe o exército popular da Coreia, é um exército que tem uma mãe. Geralmente são os homens, né? No Brasil é o Duque de Caxias, aquela figura de homem, né? Forte e tal. Na Coreia é uma mãe, né? Que é uma mulher chamada Kim Jong-suk. Ela, infelizmente, faleceu muito cedo, lá na década de 40 ainda, né? Mas ela foi uma pessoa importante porque ela foi uma importante guerrilheira na época da ocupação japonesa e ela incentivou muitas meninas a lutarem contra os japoneses nas fileiras do Exército Popular Revolucionário, que era liderado pelo movimento comunista. E não só lá na Coreia Popular, né? Na China também tem uma participação feminina no exército muito grande. No ano passado, teve um desfile mostrando, né, os novos mísseis, os novos, né, várias coisas do exército chinês, e uma das divisões era só de mulheres. E eu tenho alguns livros aqui em casa, inclusive, que contam histórias de algumas revolucionárias, tanto coreanas quanto chinesas, ou seja, para mostrar que a presença feminina, diferentemente das guerras aqui do Ocidente, no Oriente tinham muita participação feminina, né? Aqui no Ocidente eu sinto que essa coisa do patriarcado e de que as mulheres são, né, as pessoas que têm que ficar em casa, rolou muito mais e inclusive existia toda uma divisão do trabalho, uma divisão de tarefas que se deu diferente por conta de quando os homens estavam em guerra e as mulheres estavam em casa e tinham que cuidar das contas, que tinham que continuar gerando a economia. Então a gente vê essas diferenças muito claras entre as guerras aqui do Ocidente com as guerras lá do Oriente e esse papel importante das mulheres nas guerras orientais que aqui, né, muito foram deixados de lado porque as mulheres eram as que ficavam cuidando. Enfim, só queria fazer esse comentário. A época é comandado pelo general Kim Il-sung, que seria depois o fundador e primeiro líder do país. Então, existem muitas mulheres nas Forças Armadas da Coreia. E uma coisa curiosa, apesar de você citou a questão do país mais armado do mundo. Sim, é verdade. As pessoas têm muita noção militar na Coreia e isso é um dos grandes trunfos deles, né? Eles gostam de fazer grandes desfiles com os mísseis. Eu participei de um desses agora, algumas semanas atrás. Mas apesar disso, a Coreia não é um país militarizado no seu dia a dia. A gente não vê soldados com armas nas ruas, a gente não vê policiais armados. Os policiais não têm armas na Coreia do Norte, né? E eu sou uma pessoa do Rio de Janeiro. Então, imagine, para mim, a vida é muito mais militarizada do que na Coreia do Norte. Eu estudo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fazem 2 semanas que um tiro furou
a parede e as janelas da unidade que eu estudo na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Um tiro durante um confronto policial numa comunidade do lado, na comunidade da Maré. Olha pra gente ver a diferença entre uma polícia militarizada, um braço do Estado para a repressão da população, que é armamentista e militarizado, para uma polícia que vai defender a população sem armas, para um Estado que vai ser militarizado, porém não militarizado armamentista, de todo mundo estar armado, de policiais armados na rua, não existe. E pra gente que realmente é do Rio de Janeiro, que arma, sair da rua aqui, arma, né? A gente vê arma quase todos os dias. Os caras passam na polícia com um fuzil gigante pra fora no carro, apontando pra todo mundo qualquer hora do dia, meio-dia, tá? As crianças saindo da escola. Fora outras coisas, né? Então, pra gente que é do Rio, ver uma realidade completamente diferente, como o Rubi tá falando, é muito chocante. Porque a gente está acostumado a uma sociedade que está inserida numa violência absurda. E que a gente está vendo, como o Rubi tá falando, que dá pra ser diferente. Quer dizer que a gente precisa imitar a Coreia do Norte? Não! Até porque a Coreia do Norte é um país muito pequeno, o Brasil é um país gigantesco, o Brasil é um país tropical, a Coreia é um país lá da Ásia. Então, assim, não dá pra gente copiar, porque não é copiável, porque são países diferentes com realidades diferentes. Na Coreia do Norte não teve tráfego negreiro, não teve escravização de povos, não teve o genocídio dos povos indígenas, não teve colonização, coisas que tiveram aqui. Então não tem como a gente pegar uma realidade e transferir sem pensar na materialidade das coisas. Porém, existem coisas que a gente pode estudar, que a gente pode aprofundar, que a gente pode pegar de exemplo. E é isso que o Lucas faz constantemente. Estuda pra gente poder o quê? Aprimorar. A gente poder fazer melhor com a nossa realidade. A gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, as rodovias principais são fechadas. Porque tá tendo uma operação militar, nós vimos o que aconteceu na Penha, né? Há algumas semanas. Eu passo diariamente por policiais armados com pistolas, fuzis. Sim. Nós vivemos uma realidade militarizada no Brasil. Para não dizer, claro, os bandidos que estão, às vezes, assaltando ônibus com trabalhadores às 5 da manhã, portando fuzis, portando metralhadoras, pistolas, facas e colocando isso no rosto das pessoas. Você não tem esse cenário na Coreia do Norte, sendo um dos países mais bem armados do mundo, seguindo sua expressão, mas não é uma vida militarizada no sentido de nem de fetichizar o militarismo, né? De, como é bom as armas. Existe essa coisa no Brasil hoje em dia, muito vindo dos Estados Unidos, inclusive. E também no sentido de que a violência é algo constante naquela sociedade, que as armas são necessárias dos dois lados para conter uma coisa e tal. As pessoas têm uma relação com a arma na Coreia de o seguinte: as armas são importantes para defender a paz e garantir a nossa existência enquanto nação. Mas eles não conseguem imaginar eles usando isso contra eles próprios, até porque existe uma estrutura social na Coreia em que você praticamente não tem classes sociais. Então você não tem pessoas com grande concentração de renda e pessoas sem nada, que geram alguns tipos de distorções na sociedade, que geram criminalidade, grupos armados paramilitares, como nós temos no Brasil, por exemplo. Eles conseguiram vencer a luta de classe na Coreia? Sim, a luta de classes é uma luta longa, né? Isso não é algo que se faz do dia para a noite. Sim. Apesar de a Coreia ter hoje pessoas de fato que têm condições materiais um pouco melhores em alguns lugares, em outros as condições materiais dessas pessoas não são tão boas, eu poderia dizer com plena certeza que, comparado ao Brasil ou aos outros países de sociedade de classe, a Coreia do Norte é praticamente uma sociedade sem classes. Mas o triunfo de uma sociedade sem classes vem no comunismo, né? A Coreia é um país socialista, no caminho de construção do comunismo, que é algo que está por vir. Mas, de fato, você não tem ricos e pobres na Coreia do Norte, ou classe média na Coreia. Essa ideia não existe. Mas, de fato, existem lugares que as pessoas, de fato, têm uma condição melhor, infraestrutura ao seu redor, e outras nem tanto. Inclusive, isso é uma das políticas do atual governo, de eliminar essas distorções, especialmente entre cidades camponesas e cidades maiores urbanizadas. Lá seriam 3 classes, teoricamente, não é isso? Em que sentido? Como se fossem 3 classes. Não classes
econômicas diferentes, mas em 3 separações, não tem essa classificação. 3 grandes grupos são os trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais e os intelectuais. Isso está, inclusive, no símbolo do Partido do Trabalho da Coreia, que é o maior, porém não o único partido de lá, que é uma foice e martelo, igual era na União Soviética, na China, e um pincel no centro, né? O pincel representa os professores, os artistas, os intelectuais. Gente, sério, eu acho isso lindo demais. Sério, lindo demais. Né, os músicos, as pessoas que trabalham com as artes. Trabalhadores do campo, trabalhadores urbanos, industriais, operários e os intelectuais. E não tem uma classe política. Não. Os políticos da Coreia do Norte são pessoas comuns. Os deputados da Assembleia Popular Suprema, por exemplo, são operários, professores, garis nas ruas, que têm uma vida dupla. Ao mesmo tempo que são deputados do órgão legislativo mais importante do país, têm uma vida normal. Existem sim algumas pessoas que estão dedicadas totalmente à política. Os principais ministros, as pessoas que estão lá na cabeça do Estado. Isso é fato, né? Sim. E é necessário porque... Pela ocupação do cargo. A importância que tem. Não dá pra ele ficar olhando um aluno na escola e ainda pensar... Ser ministro das Relações Exteriores, né? É meio complicado. Inclusive, na Coreia, a Ministério das Relações Exteriores é comandado por uma mulher, né? Isso é muito significativo. Inclusive, que com ótimas declarações. Então lá existe sim, mas a classe política não é encarada como aqui, por exemplo, no Brasil, né? Que é uma carreira, né? Assim, você ser político é passado da família, né? E também não deve ser essa discrepância de salário, né? De um deputado, de um senador, por uma pessoa normal. As famílias políticas brasileiras que estão aí há centenas de anos, né? Repassando para aquela coisa ali, daquelas famílias que dominam algumas regiões no Brasil ou que chupam os grandes privilégios, né? Muito dinheiro numa classe política no Brasil. Não existe essa ideia na Coreia do Norte. O máximo aí é passar de família por família. Na Coreia não existe sim a relação familiar entre os líderes. Isso. Os 3 líderes que o país já teve têm uma relação familiar entre si. É como se fosse de vô para pai, vô para um monarca, um rei, assim. Vai transferir de uma não é como se fosse um monarca. Porque um monarca, ele tem como se fosse um monarca, o Rubio já, tipo, não! Não é como se fosse um monarca. Uma legislação que diz o seguinte, é obrigatório que o meu filho ou a minha filha mais velha seja o próximo sucessor quando eu morro. Na Coreia não existe isso, a Coreia é uma república. Ela funciona numa ideia de uma república, inclusive uma república parlamentar. Existem 3 figuras como chefes de Estado. São 3 figuras no comando máximo do país, não é só uma. Existe a figura do presidente do Comitê de Assuntos de Estado, que é uma comissão que existe dentro do parlamento coreano. Existe o chefe do Conselho de Ministros, que seria, digamos, o que organiza todos os ministérios. E existe o presidente do Presidium da Assembleia Popular Suprema. A Assembleia Popular Suprema é o parlamento norte-coreano. Inclusive, uma coisa... A Assembleia Popular Suprema é composta por quase 700 deputados. A Coreia tem só 25 milhões de habitantes e 700 deputados. O Brasil tem 200... ruim. Lá tá pior, velho. Não, no sentido proporcional, são mais pessoas acessando. A representação é muito maior do que no Brasil. Não, hoje lá eles fazem o negócio bem feito, então... Sim, na minha concepção, sim. Aqui seria um desastre. Se aumentar para 700, seria uma tragédia. Então, voltando ao fio da questão que vocês colocaram. Então, não é como se fosse um monarca. O que acontece é que essas pessoas da dita família Kim, nessa terminologia que é usado, são pessoas que são muito respeitadas na Coreia do Norte, porque tem toda uma vida dedicada àquele assunto, àquela tarefa. Até porque foi o pai do Kim Jong-un que fundou a Coreia Popular, pô. É lógico que ele tem prestígio. Breve retrospecto. Kim Il-sung, que é o primeiro líder, foi a pessoa que, com 14 anos de idade, fundou um exército guerrilheiro para lutar contra os japoneses. Assim como Mao Zedong tem prestígio na China, Lenin tem prestígio na União Soviética e na Rússia. Não mais na Rússia, né? Putin, seu revisionista do caceta. Ele fundou a República e ele liderou uma guerra contra os Estados Unidos, uma guerra que durou 3 anos, que é a chamada Guerra da Coreia. Foi uma guerra devastadora,
que matou 3 milhões e meio de coreanos, e ainda assim a Coreia do Norte consegue no Pô, agora eu fiquei com curiosidade de ver mais, porque, cara, eu adoro ouvir o Rubio falando sobre a Coreia Popular, eu adoro ouvir sobre a Coreia Popular, sou uma entusiasta, sim, e eu espero que eu tenha atiçado a curiosidade de vocês e quebrado alguns mitos com esse vídeo. Então, vejam o resto do podcast lá no Três Irmãos com o Rubio, porque eu tenho certeza que vai ter muita informação. Vejam os vídeos aqui do canal sobre a Coreia Popular, sigam o Rubio, sigam o Instituto Paektu, sigam o KFA Brasil, se informem por fontes confiáveis sobre a Coreia Popular e estudem sobre a Coreia Popular para vocês pararem de ficar falando besteira por aí e dar informações seguras que vão mostrar realmente a realidade daquelas pessoas que moram lá e mostrar para as pessoas que existe uma outra alternativa ao capitalismo e que tá dando certo em algum lugar do mundo. Muito que bem, pelo contrário de que outras pessoas querem falar. E é isso que a gente tinha para ver no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, fiquei com vontade de ver mais, pena que acabou o corte. E se você gostou também, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com a continuidade do canal, aqui na tela tem o Pix, também tem o Apoia-se Camarada Luna, que o link tá aqui na descrição. Ou você pode se tornar membra ou membro deste canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros, as leituras radicais, vlogs exclusivos, os VODs das lives e muito mais. E é isso, beijos e até a vitória.